Felizes aqueles que podem ainda aprender. Felizes daqueles que têm a mente aberta para poder aprender. Porque se nós nos fecharmos na nossa consciência material ou na pretensa consciência espiritual que nós achamos ter, nós não evoluiremos mais. Nós nos ficaremos estagnados. Assim é materialmente, assim é também espiritualmente. Quem dá aula sabe. Quando o professor dá a matéria no quadro, aí o aluno diz assim: isso eu não consigo aprender. Pronto. Criou uma barreira de tal forma que, se não for habilidoso o professor para desmanchar essa barreira, a criança não aprende mesmo. E espiritualmente é a mesma coisa. Isso é um assunto espiritual muito avançado. Isso eu nunca vou conseguir entender. Pronto. Criou-se a barreira do aprendizado espiritual. E esquecemos aquilo que Deus nos diz. Para Deus, nada há impossível. E diz mais: o Senhor é poderoso para das pedras transformar a filhos a Abraão. Pedras, meus irmãos, não são as pedras da rua. Pedras são pessoas com consciência calcificada, difíceis de entender, pessoas com dificuldades de aprendizado, material ou espiritualmente. E Deus é poderoso para dessas pedras transformar em filhos de Abraão, que são o quê? Somos nós, os obedientes a Deus. Ou seja, ele transforma uma consciência material, que é a consciência do homem na lei de liberdade, em consciência espiritual. Essa é a transformação. Por qual processo? Pela conscientização. Aos poucos nós vamos nos conscientizando que eu não sou o Fernando. A Nívia não é a Nívia. O Dalvani não é o Dalvani. Isso são roupagens que nós estamos vendo aqui para que possamos conviver neste plano físico e evoluir espiritualmente. É só para isso que nós estamos neste plano físico. Não tem outra finalidade a nossa vinda no plano físico senão aprender a obediência e retornar à casa de nosso Pai Celestial. Todo o resto, ter casa, dinheiro, honrarias materiais, isso tudo nada tem sentido espiritual. E dessas coisas nada nós levamos. A nossa única finalidade aqui na face da terra é nós aprendermos a obediência a Deus e nos reunificarmos a Deus em espírito e em verdade. Porque foi que nós desaprendemos isso que nós viemos povoar a terra. Nós nos esquecemos disso e Deus nos deu essa oportunidade. Tamanha misericórdia de Deus, que nós esquecemos que Ele era onipresente, onipotente, onisciente, achamos que podíamos fazer as coisas, então Deus disse, então vai aprender. Aí nos botou no plano físico e nos dá todas essas experiências que nós vivemos no dia a dia. Umas agradáveis, umas menos agradáveis, umas menos agradáveis ainda, mas que todas elas servem para essa nossa evolução espiritual que culmina com a aquisição da consciência do Cristo. O entender o porquê, diz o professor Ugarte no livro As Duas Grandes Leis Espirituais, o porquê da vida e da morte. O porquê nós estamos aqui. Por que nós temos que praticar a obediência? Isso se adquire quando nós desenvolvemos no nosso interior, mediante a prática perseverante e diária da obediência a Deus,
dentro dos santos mandamentos e estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo e da negação da nossa ilusória vontade humana, quando nós desenvolvemos este Cristo interior.